Não saia desse vídeo. O que eu vou te dizer agora pode mudar completamente a forma como você conquista tudo o que deseja. Existe uma lei silenciosa, tão antiga quanto o próprio tempo, que determina quem atrai, o que busca e quem passa a vida inteira correndo atrás sem nunca alcançar nada. A maioria das pessoas está presa em uma corrida que nunca termina. Correm atrás de dinheiro, de amor, de reconhecimento, de paz, e quanto mais correm, mais distante tudo parece ficar. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa pelos dedos. O mundo moderno ensinou você a perseguir, a competir, a lutar com o tempo. Mas esqueceu de te ensinar a magia do movimento invisível. Aquele que os antigos judeus chamavam de Shefa, o fluxo divino da abundância. O que eles descobriram há milênios é algo que a ciência só começa a compreender agora. Tudo o que você busca, na verdade, já está buscando você. O problema é que, enquanto você corre atrás, você vibra na escassez. E a escassez repele o que deseja. O segredo é outro. É sobre parar de perseguir e começar a se tornar. É sobre silenciar o desespero e aprender a ouvir o tempo. Porque quando você entende essa lei, quando alinha suas ações à frequência do merecimento, as portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir sozinhas. Você atrai pessoas certas, oportunidades certas, caminhos certos. E tudo isso acontece sem esforço, sem correria, sem medo, só fluidez. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o segredo judaico de quem atrai tudo sem correr atrás. O mesmo ensinamento que transformou um povo perseguido em um dos mais prósperos da terra. Um código espiritual que não tem nada a ver com religião, mas com o entendimento da ordem natural das coisas. E quando você enxergar isso com clareza, vai perceber que correr atrás é um ato de desespero. Enquanto atrás do silêncio, existe um poder que cria mundos. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir não é teoria, é uma revelação. A mesma que atravessou milênios e que pode mudar a sua vida hoje. Mas antes de entender como essa força funciona, você precisa saber de onde ela veio. Meu bisavô costumava dizer que a alma não conquista o que deseja. Ela se torna digna daquilo. Ele era um estudioso da Torá e acreditava que cada bênção que recebemos é apenas o reflexo de quem nos tornamos por dentro. Eu cresci ouvindo suas histórias sobre homens e mulheres que não corriam atrás da sorte, mas que a atraíam como quem acende uma luz num quarto escuro. No mundo judaico, existe uma sabedoria antiga chamada Cabala, que não fala sobre mágica, e sim sobre leis espirituais tão precisas quanto a gravidade. Ela ensina que o universo responde ao alinhamento, não à pressa. Que toda ação humana tem uma raiz espiritual. E é essa raiz que determina o fruto. Por isso, quando um judeu ora, ele não pede. Ele se conecta. Quando ele trabalha, não busca apenas lucro. Ele manifesta propósito. Quando ele dá, não perde. Ele ativa um ciclo de retorno. É essa mentalidade que transformou séculos de dor e exílio em resiliência e prosperidade. O propósito moral dessa sabedoria é simples e poderoso. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em sintonizar-se com a ordem divina que o sustenta. Quando você tenta forçar o destino, você entra em guerra com a própria natureza. Mas quando entende o fluxo e se coloca no ritmo dele, tudo começa a conspirar a seu favor. Os antigos chamavam isso de emuná, fé consciente. Uma fé que não é cega, mas que enxerga o invisível e age de acordo. E é essa fé que diferencia quem vive em esforço constante de quem caminha em paz, sabendo que o que é seu, inevitavelmente, o encontrará. Agora que você entende de onde vem essa sabedoria, é hora de descobrir como aplicá-la. E a primeira lei desse segredo milenar pode mudar tudo o que você acredita sobre merecimento e atração. Antes de revelar a primeira lei, quero que você faça parte dessa jornada comigo. Se esse conhecimento já te tocou de alguma forma, comenta agora o número 7 aqui embaixo. Esse número representa a completude na tradição judaica, os 7 dias da criação, as 7 luzes da menorá, os 7 ciclos de crescimento. Eu vou responder pessoalmente os 77 primeiros comentários. E se ainda não fez isso, se inscreve agora no canal e ativa o sino.
Porque o segredo final, aquele que transforma conhecimento em poder real, eu só vou revelar no último minuto desse vídeo. Não é uma metáfora. É literalmente o código que muda o resultado de tudo. Fica comigo até o fim, porque a primeira lei que eu vou te mostrar agora já destruiu impérios e construiu fortunas. Ela é o ponto de virada entre quem vive perseguindo e quem finalmente começa a atrair. Lei 1. A lei do silêncio. O poder de não correr atrás. Os antigos mestres diziam: o som do desespero afasta o que é divino. E talvez essa seja uma das verdades mais duras de se ouvir. Quanto mais você fala, justifica, implora ou tenta convencer o mundo, menos ele te ouve. Porque o universo não responde a palavras, ele responde à energia que as palavras carregam. Um rabino da Galileia contava sobre um jovem que rezava todos os dias pedindo prosperidade. Ele gritava suas orações até perder a voz. Um dia, o mestre o chamou e disse: Filho, o Criador te ouve desde o primeiro pedido. Mas você fala tanto que ele não encontra espaço para responder. Na semana seguinte, o rapaz decidiu silenciar. Em vez de pedir, ele passou a agradecer. E foi nesse silêncio que as oportunidades começaram a aparecer. Uma proposta de trabalho, um novo cliente, uma ideia que mudaria sua vida. O silêncio é o campo fértil da manifestação. Quem se cala por dentro não é quem desistiu, mas quem confia. Aplicação prática. Antes de dormir, reserve 3 minutos em silêncio absoluto. Não peça nada. Apenas diga mentalmente: o que é meu me encontra. E depois apenas observe. Os sinais virão. Se essa primeira lei fez sentido para você, comenta Lei 1 entendida. E vamos seguir. Lei 2. A lei da dignidade. Quando você se torna o que busca, existe uma diferença abissal entre querer e ser digno de receber. A Cabala ensina que o desejo sem preparo é como tentar carregar ouro em uma cesta furada. O peso do presente destrói quem não está pronto. Meu avô contava que, durante a guerra, muitos comerciantes judeus perderam tudo. Mas um deles, chamado Ezra, continuava andando ereto, limpo, de terno e chapéu impecáveis, mesmo sem dinheiro algum. Quando lhe perguntavam por quê, ele respondia: a pobreza é circunstância, não identidade. Pouco tempo depois, Ezra foi convidado a ajudar um grupo que reconstruía o comércio local. Sua postura transmitia confiança, e isso o fez prosperar novamente. A dignidade é uma forma silenciosa de fé. É a energia que diz: eu ainda não tenho, mas eu já sou. Aplique isso hoje. Haja como quem já tem o que busca. Não em arrogância, mas em serenidade. Vista-se, fale e haja a partir da versão que você quer se tornar. E o mundo responderá na mesma frequência. Se essa lei te tocou, escreve: eu me torno o que busco. Nos comentários, Lei 3. A lei da intenção. O poder das palavras antes do nascer do sol. Os sábios acreditam que as palavras ditas nas primeiras horas da manhã moldam o destino do dia. A Cabala chama isso de Kavaná, intenção pura. Não se trata de repetir frases positivas, mas de alinhar o coração e a mente antes que o mundo acorde. Existe uma antiga prática judaica chamada Moder Ani, uma pequena oração de gratidão feita assim que a pessoa desperta. Ela significa: agradeço por mais um dia de alma restaurada. Essa frase simples tem um impacto profundo, porque ela programa o cérebro para operar em gratidão e não em carência. A ciência confirma. Estudos de neuroplasticidade mostram que o cérebro acorda mais receptivo nas primeiras 2 horas do dia. É o momento ideal para instalar crenças. Por isso, quando você desperta reclamando, cria o padrão da luta. Mas quando desperta agradecendo, ativa o padrão da abundância. Aplique. Antes de olhar o celular, diga 3 vezes: hoje, eu caminho no fluxo do que é meu. Faça isso por 7 dias e perceba o que muda. Se você vai testar, comenta 7 dias de intenção. Lei 4. A lei do espaço. Criar vazio antes de receber. No deserto,
O povo de Israel aprendeu uma lição que poucos compreendem até hoje. O maná só caía para quem tinha espaço para recebê-lo. Quando tentavam guardar mais do que precisavam, o alimento apodrecia. Essa é a metáfora mais poderosa sobre abundância. Você só pode receber quando há espaço, físico, mental e emocional. Se sua mente está cheia de medo, não há espaço para novas ideias. Se seu coração está cheio de ressentimentos, não há espaço para um novo amor. Se sua vida está cheia de excessos, o essencial não cabe. Um dos empresários judeus mais respeitados de Nova York costumava doar 10% de tudo o que ganhava. Quando perguntaram por quê, ele respondeu: porque preciso abrir espaço para o próximo ciclo. E nunca lhe faltou nada. Aplique. Hoje, escolha algo que você guarda, mas não usa. Uma roupa, um livro, um objeto, e doe. Esse gesto simbólico ativa a energia do espaço. A abundância flui onde há lugar para ela. Comenta: eu abro espaço, se essa lei fez sentido. Lei 5. A lei da ação invisível. Servir antes de ser servido. Essa é uma das leis mais desafiadoras, porque o ego quer resultados imediatos, mas a sabedoria judaica ensina: o verdadeiro ganho vem daquilo que você faz sem esperar retorno. Na Torá, há uma passagem sobre um homem que plantou uma tamareira. Um jovem perguntou: por que você planta algo que só dará frutos em 70 anos? E o homem respondeu: porque alguém plantou para que eu colhesse. Ação invisível é isso, plantar no invisível para colher no tempo certo. Na vida real, isso se manifesta quando você ajuda alguém sem divulgar, quando elogia em vez de competir, quando orienta sem buscar crédito. A Cabala ensina que a energia do dar ativa o Tikkun, a reparação espiritual. Tudo o que você entrega de coração puro retorna multiplicado. Aplique. Hoje, faça algo bom por alguém e não conte a ninguém. Nem poste nem comente. Apenas faça. E observe o que acontece nos dias seguintes. Se você topa esse desafio, escreve: eu planto no invisível. Lei 6. A lei da reversão. Atrair ao soltar essa lei é paradoxal, e por isso é a mais difícil de viver. Ela diz que quanto mais você tenta controlar, mais perde. Mas quando solta, tudo começa a vir até você. Essa é a essência da Bitachon. Confiança absoluta. Os antigos judeus do deserto precisavam caminhar um dia de cada vez, sem saber se haveria alimento no próximo. E justamente por confiarem, o maná continuava a cair. Uma mulher que eu conheci viveu esse princípio de forma perfeita. Ela tentava há anos vender seu apartamento. Orava, fazia anúncios, se angustiava. Um dia, decidiu parar de tentar e começou a reformar o espaço como se fosse continuar morando ali. 2 semanas depois, recebeu uma proposta à vista. Ela soltou e o universo respondeu: aplique. Identifique algo que você tem tentado controlar e diga: eu confio. O que é meu, me encontra. Soltar não é desistir. É confiar que o tempo divino é mais sábio que o seu. Comenta: eu solto e confio, se essa lei te fez pensar. Lei 7. A lei da aliança. Conectar-se com algo maior que o desejo essa é a lei que fecha o ciclo, porque ela transforma desejo em propósito. Os sábios diziam: quem busca apenas para si, cava um poço. Quem busca pelo todo, abre uma fonte. Na história de Abraão, o primeiro patriarca, há um momento em que ele faz uma aliança com o divino. Não foi um pacto de riqueza, e sim de propósito: servir aquilo que é maior do que ele mesmo. E a partir daí, tudo o que ele precisava lhe era dado. Quando o seu desejo serve apenas ao ego, ele morre com a conquista. Mas quando o desejo serve à vida, ele se expande. Aplique. Antes de definir sua próxima meta, pergunte-se: quem mais se beneficia quando eu alcanço isso? Essa simples pergunta transforma ambição em missão. E o universo só apoia missões. Se essa última lei ressoou em você, comenta: eu vivo em aliança. Essas são as 7 leis do povo que aprendeu a atrair sem correr atrás. Mas para entender como elas se manifestam na vida real e por que funcionam mesmo,
Quando tudo parece perdido, você precisa conhecer as histórias de quem as viveu. São histórias que provam que esse poder é real. As leis que você acabou de ouvir não são metáforas antigas. Elas estão vivas e se manifestam todos os dias em pessoas comuns que decidem parar de correr e começam a confiar. Quero te contar 3 histórias reais. 3 pessoas que provaram na prática que o segredo judaico da atração sem esforço é mais do que sabedoria espiritual. É uma tecnologia da alma. O comerciante e o silêncio. David era dono de uma pequena loja de joias em Jerusalém. Por anos, viveu ansioso tentando atrair clientes. Fazia anúncios, ligava para conhecidos, implorava por indicações. Quanto mais insistia, mais o negócio caía. Um dia, exausto, ele procurou o rabino que frequentava desde jovem. Rabino, disse ele, eu oro, eu trabalho, eu me esforço, porque nada dá certo. O rabino respondeu, David, você fala tanto com o mundo que esqueceu de ouvir Deus. Silencie. O próximo cliente não precisa ser caçado, ele precisa ser recebido. David decidiu obedecer. Parou de insistir e passou a focar em arrumar a loja com calma. Ouvir música suave, acender uma vela todos os dias e repetir mentalmente: o que é meu me encontra. Em poucas semanas, um turista entrou, encantou-se com uma peça que estava guardada há anos e comprou para revenda. Aquela venda abriu as portas para contratos em outros países. David percebeu: o silêncio é o maior vendedor que existe. Ele aprendeu a lei do silêncio e nunca mais precisou correr atrás de nada. A mulher que soltou o amor. Leia era terapeuta e vivia uma dor silenciosa. Queria casar e ter filhos, mas parecia invisível para o amor. Tentava aplicativos, encontros, conselhos espirituais, nada funcionava. Em um grupo de estudos, ouviu o mestre dizer: o amor não é conquistado pela pressa, mas pela presença. Aquela frase a atingiu como um raio. Naquela semana, Leah fez algo simbólico. Apagou todos os aplicativos de relacionamento e começou um diário de gratidão, escrevendo todos os dias o que amava em si mesma. Sem perceber, ela começou a viver a lei da reversão, soltou o controle e confiou no fluxo. 3 meses depois, conheceu um fotógrafo em uma feira cultural. Ele não era o tipo de homem que ela imaginava, mas tinha algo raro: serenidade. Hoje eles são casados e têm uma filha. Leah diz que o amor a encontrou quando ela parou de correr atrás dele. O aluno e o espaço. Nos meus cursos, um aluno chamado Daniel me contou uma história que nunca esqueci. Ele havia perdido o emprego e, desesperado, começou a procurar outro. Mandava dezenas de currículos por dia e não recebia resposta alguma. Um dia, ele ouviu uma palestra sobre a lei do espaço, a ideia de que é preciso esvaziar para receber. Inspirado, Daniel limpou o quarto, jogou fora pilhas de papéis antigos e fez uma lista de coisas que já não faziam sentido na vida dele. Foi como tirar o peso de um passado que eu ainda carregava, ele disse. Na semana seguinte, um antigo colega o chamou para uma conversa informal. Essa conversa virou uma proposta de trabalho, ele entendeu. Enquanto o coração está cheio de urgência, não há espaço para o novo entrar. Hoje Daniel diz que toda vez que se sente travado, ele limpa. Não por superstição, mas por fé no espaço que convida o novo. Essas 3 pessoas têm algo em comum. Todas pararam de lutar contra o fluxo. Elas aprenderam a viver o ritmo do universo, o ritmo da fé silenciosa. E o mais impressionante é que a ciência começa a confirmar o que os antigos rabinos já sabiam. A mente em paz é um ímã poderoso. Mas antes de te mostrar essa ponte entre espiritualidade e ciência, quero que você pense nisso. Tudo o que você persegue foge, e tudo o que você se torna te encontra. Agora que você viu o poder dessas histórias, é hora de entender por que isso funciona e o que a ciência moderna descobriu sobre a vibração da fé. Durante séculos, a sabedoria judaica falou sobre vibração, frequência e intenção, muito antes da ciência ter linguagem para isso. E o mais fascinante é que, nas últimas décadas,
Os estudos começaram a confirmar aquilo que os antigos rabinos já sabiam intuitivamente. Em 1998, pesquisadores da Universidade de Princeton criaram um experimento chamado Global Consciousness Project. Eles descobriram algo inexplicável. Pensamentos humanos intensos pareciam afetar máquinas que geravam números aleatórios. Em eventos de grande emoção coletiva, como tragédias, orações mundiais ou momentos de paz, as máquinas deixavam de ser aleatórias. Era como se a consciência humana se tornasse um campo que reorganiza o caos. A Cabala chamaria isso de Shefa, o fluxo que conecta o invisível ao material. A física quântica chamaria de campo de possibilidades. E, curiosamente, o coração humano parece ser o ponto de intersecção entre esses dois mundos. Pesquisas do HeartMath Institute, nos Estados Unidos, mostraram que o coração possui um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. E quando esse campo está em coerência, isto é, quando você sente gratidão, fé ou amor, ele literalmente influencia o ambiente ao redor. Os antigos chamavam isso de oração verdadeira. A ciência chama de coerência cardíaca, mas o princípio é o mesmo. O universo responde à frequência da sua emoção dominante. Quando você corre atrás, vibra na escassez. Quando confia, vibra na abundância. E tudo o que vibra em abundância atrai mais do mesmo. Essa é a ponte entre espiritualidade e ciência, entre fé e frequência. E é aqui que entra o coração do segredo. Uma fórmula simples, quase esquecida, que resume tudo o que os sábios ensinaram em uma única tríade. Tudo o que você ouviu até aqui se resume em uma fórmula tão simples quanto poderosa. 3 verbos, 3 movimentos. O ciclo completo da criação. Silencie. Porque o silêncio é o solo onde a semente germina. Enquanto o mundo grita, quem aprende a calar, ouve o que os outros não escutam. No silêncio, você escuta a própria intuição, e é ela quem te guia até o que é seu. Semeie. A ação é necessária, mas ela deve nascer de dentro, não do medo. Semeie boas intenções, palavras gentis, atitudes alinhadas. A semente certa plantada no tempo certo sempre floresce. Mesmo que você não veja agora, a raiz está crescendo. Receba. Essa é a parte que muitos não sabem fazer. Porque receber exige humildade e fé. Exige confiança no tempo divino. Exige entender que o que vem até você é consequência daquilo que você já se tornou. Essa tríade é a bússola que os sábios seguiam para viver em fluxo com o universo. Ela não é um mantra religioso, mas uma fórmula vibracional. Silencie o medo, semeie a fé e receba a abundância. Repita isso como um código interno, até que se torne parte do seu modo de existir. Porque quando você vive essa tríade, o mundo deixa de ser uma corrida e passa a ser um espelho. No próximo passo, eu vou te dar uma tarefa prática para ancorar essa energia na realidade. É o momento de transformar sabedoria em movimento. Agora é o momento de colocar tudo em prática, porque conhecimento sem ação é apenas teoria. E o segredo judaico só se manifesta quando você o vive. Durante 60 minutos após este vídeo, quero que você faça algo simples, mas profundo. Não corra atrás de nada. Apenas silêncio. Pare de enviar mensagens tentando resolver algo. Não cheque notificações. Não insista em nenhuma resposta. Apenas observe. Sente-se em silêncio e repita mentalmente a tríade. Silencie, semeie, receba. Deixe que o seu campo energético se reorganize. Você vai sentir o corpo relaxar, a mente desacelerar e, aos poucos, a sensação de que tudo está no tempo certo. Essa pausa é o primeiro passo para atrair o que é seu. Não pela força, mas pela sintonia. E agora vem o seu compromisso público. Escreva nos comentários a palavra assumo. Esse será o seu voto simbólico, a sua forma de declarar ao universo. Eu escolho atrair, não perseguir. Pode parecer simples, mas todo movimento espiritual começa com uma escolha consciente. E quem declara, ativa. Quem se compromete, recebe. Faça isso hoje
e você perceberá que até o silêncio começa a te responder. Porque o silêncio, quando é consciente, não é vazio, é um canal aberto. No próximo passo, você vai entender como transformar esse exercício em um ritual poderoso de 7 dias. Um ciclo completo de transformação e atração. Na tradição judaica, o tempo não é apenas uma sequência de dias. Ele é um campo de energia. Cada ciclo contém um propósito, e o número 7 representa completude, equilíbrio e criação. Foram 7 dias para formar o mundo. 7 notas para formar a música. 7 cores para formar a luz. Nada é por acaso. Por isso, o seu exercício agora se transforma em um ritual de 7 dias. Durante uma semana, ao acordar, antes de qualquer palavra, repita em voz baixa: o que é meu me encontra. Depois, feche os olhos por um instante e visualize a sua vida fluindo com leveza. Pessoas certas. Oportunidades certas. Respostas chegando sem esforço. Sinta o que é confiar. Sinta o que é permitir. Durante esses 7 dias, anote tudo o que acontecer. Pequenos sinais, coincidências, sensações. O universo responde rapidamente quando você entra em coerência. E lembre-se, não é sobre controlar o resultado. É sobre observar o fluxo. Ao final do 7º dia, você vai perceber que algo mudou. Talvez fora, talvez dentro, mas mudou. Esse é o ciclo da fé ativa. 7 dias para alinhar corpo, mente e espírito. 7 dias para abrir espaço e receber. E se você quer compreender por que esse ciclo transforma vidas e o que ele tem a ver com a sabedoria dos antigos mestres, eu vou te contar através de uma parábola. Uma das histórias mais poderosas que já ouvi sobre o ato de desejar com pureza. Um jovem discípulo procurou seu mestre e perguntou: Mestre, como posso conseguir tudo o que desejo? O mestre o observou em silêncio. Depois o levou até um rio próximo. Quando chegaram à beira da água, ele pediu que o discípulo se ajoelhasse. Sem entender, o jovem obedeceu. Então o mestre colocou a mão em sua cabeça e, de repente, a empurrou para dentro da água. O discípulo começou a se debater, tentando respirar, mas o mestre manteve a pressão por alguns segundos. Quando finalmente o soltou, o jovem emergiu, ofegante, apavorado. Por que você fez isso? Perguntou entre tosses. O mestre respondeu calmamente. Quando você desejar com a mesma serenidade com que buscou o ar, tudo virá até você. Mas enquanto desejar com desespero, tudo fugirá de você. O discípulo ficou em silêncio. E naquele momento entendeu. A verdadeira atração não nasce da pressa, mas da clareza. Não nasce da carência, mas da certeza. Porque o que é seu não precisa ser caçado, apenas reconhecido. Essa parábola é o coração do segredo. Ela ensina que o desejo puro não queima, ele ilumina. E que a alma que confia é como um farol. Não sai pelo mar procurando navios, apenas brilha, e o que é seu a encontra. Essa é a diferença entre o homem que corre e o homem que atrai. Um gasta energia tentando controlar o tempo, o outro vive em harmonia com ele. Por isso, o convite desse vídeo não é para que você acredite em mágica, mas para que volte a acreditar no fluxo da vida. Pare de correr atrás do que já está a caminho. E lembre-se, o universo não recompensa a pressa. Ele recompensa a coerência. O seu papel não é forçar o encontro, é ser encontrado. E quando você viver a partir desse entendimento, tudo o que te pertence começará a chegar naturalmente, no ritmo perfeito do divino. No próximo passo, eu vou te mostrar como selar esse aprendizado, transformando-o em um ciclo contínuo de fé e propósito. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se inscreva agora e ativa o sino. Assim, você continua comigo nessa jornada de sabedoria ancestral e transformação interior. Comenta aqui embaixo silêncio e semeadura para eu saber que você ficou até o fim. E para selar esse compromisso com o universo. Porque quem permanece até o final é quem realmente está pronto para viver o início de algo novo. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado de correr e precisa aprender a atrair. Você pode ser o canal pelo qual uma bênção chega à vida de outra pessoa. Até lá, que tudo o que é seu te encontre no tempo certo.